E aí, pessoal, vejam só, a gente precisa voltar, né, agora, depois que passou esse período de férias, agora a gente está retornando, né, às nossas atividades, não de maneira normal, de fato, né, mas a gente vai ter que voltar, né. É o que eu costumo dizer, o conhecimento ele nunca para, a gente tem que, né, a gente tem que se reinventar, e é isso que a escola está fazendo, né, com essas aulas virtuais. Vocês precisam entender que as aulas agora estão de outra maneira, né? Mas ainda assim são aulas, né? Então a gente está simplesmente usando outro formato. Vocês têm uma sala virtual, né? Que é tal qual a sala normal, né? E daí vocês vão imaginar que de fato o que vocês fazem naquela sala virtual é o que vocês fariam, né, na nossa sala, né, presencialmente. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá na sala virtual, fala, certo? Manda aquele alô, porque a gente está, de fato, disponível. A gente está distante, né, de maneira física e material, mas a gente está bem pertinho, porque a gente vai continuar estudando e aprendendo, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, ele não pode parar. Beleza, pessoal? Para vocês terem a certeza, né, que a gente vai voltar realmente de onde a gente parou, é que a gente vai ver conjunções. A gente tinha visto o iniciozinho, né, lá pelo livro, pelo material de vocês. Hoje eu preparei essa apresentação, a gente vai ver conjunções. Depois eu vou mostrar a vocês que no livro tem as atividades para a gente fazer, certo? Porque a gente precisa dar continuidade. Todos os assuntos estabelecidos para o 7º ano vão ser vistos, né, nesse mês agora. Eu espero que apenas esse mês vai ser de maneira virtual, mas o quanto antes a gente vai voltar para estar juntinho um do outro de novo, beleza? Mas vamos lá. Conjunções. Definição. Palavra invariável que une orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. E eu coloquei aqui, uma observação a mais. Eles são termos conectivos. Como assim, galera? Vê só. A gente tem estudado preposição, né? E a gente viu que as preposições, eles unem o quê? Vamos lá, tem para vocês lembrarem. Preposições unem palavras, né? E as conjunções, elas unem orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. E elas são apenas termos conectivos, vamos lembrar disso, certo? As conjunções, tal qual as preposições, são termos conectivos, né? As conjunções, elas apresentam uma particularidade porque elas não têm valor sintático, né? Elas de fato são apenas conectivos, elas existem para dar um sentido a essas frases, a gente vai uni-las, beleza? Então, vamos lá para um exemplo. Coloquei aqui para vocês. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Deste exemplo podem ser retiradas 3 informações. Vamos devagar, porque a gente vai construindo esse conhecimento junto. Primeira informação que a gente consegue perceber. Segurou a boneca, né? A menina segurou a boneca. Beleza? Tranquilo, né? A menina segurou a boneca. Então, a primeira informação é que segurou a boneca. A segunda informação, a menina mostrou, né? Ou seja, ela mostrou a boneca depois, né? Segurar a boneca, mostrou a boneca. É a nossa segunda informação. Terceira informação, ela viu as amiguinhas. Deste enunciado aqui, a gente pode pegar essas 3 informações. Mas cada informação dessa, ela está estruturada em torno de um verbo. A gente viu, né? Como é que a gente conta orações? É contando os verbos, né? Então, cada informação dessa que a gente retirou, ela está estruturada em torno de um verbo. Quais são esses verbos? Segurou, mostrou e viu. Assim é nessa frase 3 orações. Primeira oração, a menina segurou a boneca. Segunda oração, e mostrou. E a terceira oração, quando viu as amiguinhas. Então, a quantidade de orações, né, dentro de um período se dá pela quantidade de verbos. Se a gente tem 3 verbos, nós temos 3 orações, né? Verbos ou locuções verbais. Então aqui, neste exemplo, nós conseguimos perceber 3 orações com 3 informações. E onde é que estão as nossas conjunções? Aqui, e quando. Beleza? Vamos lá, vamos devagarzinho, vamos ver mais alguns exemplos para a gente entender melhor. Tristeza e alegria não moram juntas. Outro exemplo. A tristeza corrói o corpo e a alegria purifica a alma. E a letra C aqui, outro exemplo. Saímos de casa quando amanhecia. Vamos prestar atenção, porque cada uma dessas frases, elas apresentam uma particularidade.
No primeiro exemplo, a palavra e, né, esse é, na sua conjunção, ela liga duas palavras na mesma oração, ou seja, da mesma função sintática. Aqui a gente não está ligando orações, mas a gente está ligando elementos de uma mesma, né, oração, que apresentam a mesma função sintática. Ele está aqui, ó. O que é que não mora junta? A tristeza e a alegria, ou seja, elas são o sujeito dessa oração. Então, essa conjunção não está ligando orações, mas estão ligando termos de uma mesma oração. E esses termos têm o quê? Ó? A mesma função sintática. Ou seja, a conjunção também serve para isso, para usar elementos, para ligar elementos de uma mesma oração, mas quando esses elementos eles possuem a mesma função sintática. Aqui eu exemplifiquei a definição lá do início. No segundo e terceiro exemplos, as palavras e quando, né, é e quando, estão ligando orações e são também conjunções. Vamos lá. A tristeza corrói o corpo, porque aqui é uma oração. O verbo corrói, corroer, né? Primeiro verbo, primeira oração. A tristeza corrói o corpo. Qual é a outra informação que a gente tem? A alegria purifica a alma. Cadê o verbo? Purificar, né? Aqui, purifica. Então, este é aqui, ó, né, que a gente pronuncia i, ele está unindo duas orações, beleza? A tristeza corrói o corpo, primeira oração. A alegria purifica a alma, segunda oração. E, na letra C, saímos de casa quando amanhecia. Cadê o primeiro verbo? Saímos, né? Então, saímos de casa. Amanhecia, nosso segundo verbo. Esse quando aqui está unindo essas duas orações. Deu para entender, pessoal? Ó, nessa letra A, ele está unindo termos de uma mesma oração, mas esses termos possuem a mesma função sintática, né? Na letra B, ligando duas orações, e na letra C, também ligando duas orações. Qual é a diferença, né, entre essa e essa, né? Nesse caso aqui, ó, essas orações na letra B, elas são independentes, né? Eu posso simplesmente falar essa oração, né, separadamente. Na letra C, não. Na letra C, existe uma dependência, né, entre essas duas orações. Isso vai ficar bem mais claro quando a gente for ver as divisões das conjunções, ok? Se estiver muito rápido, dá uma pausa aí. Agora vocês têm a oportunidade de me pausar, ó. Peguei vocês. Vocês têm agora a oportunidade de me pausar, né? Na sala não tem como, na sala é só aquele Danilo, calma! Então agora vocês têm a oportunidade de me pausar, né? Só espero que não enjoem da minha voz, que não é muito agradável, eu sei isso. Vamos lá, vamos seguir. No exemplo B, a conjunção liga orações sem fazer com que uma dependa da outra, sem que a segunda complete o sentido da primeira. Por isso, a conjunção é coordenativa. O que isso quer dizer? Quando as orações... Vejam só, prestem atenção. A oração, ela existe. Nós temos uma oração. Quando eu coloco outra oração, né, e construo esse período composto, se essas duas orações são independentes, eu vou usar uma conjunção que as ligue de uma maneira independente, né? Então eu vou chamar ela de conjunção coordenativa. Por quê? Porque ela vai coordenar essas duas orações. Ela não vai causar uma relação de dependência, de subordinação. Já no exemplo C, a conjunção liga duas orações que se completam uma a outra e faz o quê? Que a segunda dependa da primeira. Esse detalhe é extremamente importante. Essa relação de dependência. Por isso a conjunção quando é subordinativa. Porque a relação que a segunda oração tem com a primeira é uma relação de dependência. Ela não existiria sem a primeira oração. Beleza? Deu para entender? Então, a partir disso, a gente sabe que as conjunções se dividem em coordenativas e subordinativas. As coordenativas, elas não trazem uma relação de dependência. São duas orações, né? Ou mais de duas orações independentes. Já no caso das orações, das conjunções subordinadas, né? Das conjunções subordinativas, elas vão causar uma dependência nessas orações. A segunda oração depende da primeira oração, ok? Então, conjunções coordenativas e subordinativas. Danilo, por que coordenativa e subordinativa e não coordenada e subordinada? Porque coordenada e subordinada é o nome das orações. Das conjunções, né? A gente chama as conjunções de coordenativa e subordinativa, certo?
Cuidado para não confundir. Conjunção é conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Orações, aí sim a gente vê orações subordinadas e orações coordenadas. Ok? Tranquilão? Tá dando para entender? Então vamos lá, vamos continuar. Eita, eu passei demais. Calma. Aqui. Opa. Aqui. Boa. Vamos lá. Conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentido completo e independente, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. E eles subdividem-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Né? As conjunções coordenativas, elas se dividem nessas daqui, elas têm uma subdivisão, nessas 5: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A gente vai ver uma a uma, bem detalhadamente, ok? Vamos lá para as aditivas. Aditivas são aquelas que dão ideia de adição, soma, acréscimo, não acrescentamento. Quais são elas? E, nem, né? Quando é e não, né? Mas também, mais ainda, como também, bem como, entre outros. Preste atenção. Quando a gente separa, né, e a gente diz, quais são as conjunções aditivas e tal, não é para vocês decorarem, porque é possível de uma dessas conjunções, em algum momento, em alguma oração, ela não significar um acréscimo. Então a gente tem que entender o contexto, né? Qual é a principal função da comunicação, da língua? É a comunicação. Então a gente tem que entender qual é o contexto, né? Qual é a comunicação que quer ser passada naquela oração. Não esqueçam disso, não é para decorar. Tem um então é sempre aditiva. Não é assim. A gente tem que ler a oração e perceber qual é essa relação que ela vai nos apresentar. Mas geralmente, todas essas são aditivas. Uns exemplos aqui, Os estudantes estudaram muito e passaram. Qual é a nossa primeira oração? Estudaram, né? Por quê? Nosso verbo. Né? Os estudantes estudaram muito. Nossa primeira oração, porque tem um verbo. Qual outro verbo? Segunda oração, passaram. Esse ele está exatamente juntando, acrescentando, né, a outra informação, a outra oração. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Esse nem aqui, o sentido dele é e não, né? Não aprovo e não permitirei essas coisas, né? Então, ele está acrescentando informações à oração principal, né? A oração inicial. Os livros não só instruem, mas também divertem. As abelhas não apenas produzem mel e cera, como também polinizam as flores, ou seja, a segunda oração ela vai acrescentar. A gente percebe esse acréscimo graças à conjunção aditiva. Deu para entender? Então, vamos para o segundo tópico, né? Para o segundo tipo. São as adversativas. São aquelas que exprimem oposição, contraste, ressalva, adversidade ou compensação. Quais são elas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se não, no entanto, não obstante, entre outros. Né? Essas são as mais gerais, né? Que geralmente são as adversativas. Elas vão dar sempre uma ideia contrária, né, ao que a outra oração nos apresentou. Querem ter dinheiro, mas não trabalham. Primeira oração, querem ter dinheiro. Segunda oração, não trabalham. Esse mais aqui, por que o mais? Porque geralmente quem quer ter dinheiro faz o quê? Trabalha. Né? Se essa informação da oração seguinte, né, ela é uma informação contrária, eu tenho que colocar aqui uma conjunção contrária, né, para que a gente perceba de fato essa contrariedade. Né? Ela não era bonita, contudo cativava pela simpatia. Geralmente, né, de maneira bem esdrúxula, né, geralmente as pessoas cativam as outras pela beleza, né? Aí por isso, né, que eles dizem assim, contudo cativava pela simpatia, né? Porque é o contrário, né? Uma coisa oposta, uma coisa contrária. Né? Não vemos a planta crescer, no entanto ela cresce. Né? Então a gente não vê, mas ela cresce. Então a gente não vê, né? Mas cresce, ou seja, a gente não vê, é uma coisa contrária, né? Uma coisa oposta ao que a gente vai dizer na segunda oração, beleza? A culpa não atribua a vós, senão a ele. O professor não proíbe, entretanto, estimula as perguntas em aula. O exército do rei parecia invencível, não obstante foi derrotado.
não estudou muito, porém passou nas provas, né? Isso aqui não é o caso de vocês, certo? Todo mundo aí é bem estudioso. Então, a gente percebe exatamente que essa segunda oração, ela é contrária à primeira. Então, por isso eu coloco conjunções adversativas. Ok? Deu para entender? Então, vamos passar para frente. Agora, alternativas. São aquelas que exprimem alternância, né? Escolha ou exclusão. Ou, né? Ou, ora, já, quer, seja. Porque está repetido no livro. Vocês vão ver nos exemplos. Os sequestradores deviam render-se ou seriam mortos. Contrariedade, tá vendo? Ou se rende ou é morto. Ou você estuda ou arruma um emprego. Entendeu agora porque está repetido? Ou um ou outro, beleza? Ora triste, ora alegre, a vida segue seu ritmo. Quer reagisse, quer se calasse, sempre acabava apanhando. Sempre é uma contrariedade. Isso aqui é muito comum, né? Quem tem enfim, isso não acontecia comigo, não acontecia, né? Então, quer reagisse, quer se calasse, sempre acabava apanhando. São alternativas, ou um ou outro. Nesse caso aqui, ele sempre apanhava, né? Mas, as alternativas, elas de fato vão dar essa ideia de alternância, né? De uma questão de escolha, né? Uma coisa ou outra, beleza? Deu para entender? Essa é fácil, né? Na verdade, todas são fáceis. Vocês são inteligentes. Vamos lá. Conclusivas, como o próprio nome já diz, elas vão concluir alguma coisa, né? São aquelas que iniciam a conclusão, um fechamento, uma finalização. Quais são elas? Logo, portanto, por conseguinte, pois, posposto ao verbo, como assim? Que vem depois do verbo, né? Por isso, então, etc. Exemplos, As árvores balançavam, logo está ventando, né? É uma conclusão. Esse logo aqui, dá uma ideia de conclusão. Por quê? Por que está ventando? Porque as árvores balançam, né? As árvores balançam, logo está ventando. O que é que faz a árvore balançar? O vento. Então esse logo, ele de fato dá uma ideia de conclusão. Ele conclui a outra informação. Você é o proprietário do carro, portanto, né? Logo, né? Porque eu estou concluindo, eu estou terminando. Já que você é, né? Portanto, você é o responsável. É uma conclusão dessa ideia. O mal é irremediável, deves, pois, conformar-te. Estudamos muito, então, né, passaremos na prova. Sempre que eu tiver com essa ideia de conclusão, vou usar as conclusivas. Não é fácil? Vamos para a próxima. Explicativas. São aquelas que precedem uma explicação, um motivo, uma justificativa, né? Ou uma razão. Quais são elas, né? Que, porque, porquanto, pois anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, né? E etc. Percebeu aqui, pessoal? Vamos dar uma... Prestar atenção. Pois, posposto ao verbo. Se o pois vem depois do verbo, né? Aqui, o mal é irremediável. Deves, pois, aqui, o nosso verbo. Deves, pois, né? Deves conformar-te. Então, quando ele vem depois do verbo, é o que? Conclusiva. Quando ele vem antes, é o que? Explicativa, certo? Antes do verbo é explicativa. Exemplos, não solte balões, porquanto podem causar incêndios. As ruas estão molhadas, pois choveu ontem à noite. Esse pois está antes do verbo. Qual é o nosso verbo? Choveu, né? É um fenômeno da natureza, né? Então, quando essa conjunção pois ela vem antes do verbo, eu estou indicando uma explicação. Não solte balões, porquanto podem causar incêndios, as ruas estão molhadas, pois choveu ontem à noite, vamos indo que já é tarde, né? Então, eu estou explicando, né? Por isso eu estou usando as conjunções explicativas. Foi tranquilo, né? Foi sem pressa. Eu acho que vocês têm essa possibilidade de me pausar e voltar, certo? Vocês podem rebobinar aí e voltar, mas se surgir uma dúvida, é só jogar lá na plataforma, na nossa sala virtual, beleza? Agora a gente vai ver algumas observações para depois passar para as subordinativas. As conjunções antes, agora e quando são
adversativas quando equivalem a mais. Lembra que eu falei lá no começo, né, que às vezes a gente pode usar essas conjunções com outro sentido. Então aqui, ó, Carlos fala e não faz. Se ele fala, ele deveria o quê? Fazer, né? Como é que eu vou reclamar com alguém se eu não faço o mesmo? Então, porque esse aqui, ó, ele não está acrescentando nada, porque ele está no sentido de mas, né? No sentido de oposição. Beleza? Ó, Carlos fala, mas não faz. Perceberam que é o mesmo sentido quando eu troco, né? O bom educador não proíbe, antes orienta, né? Se eu trocar esse antes por um mas, o bom educador não proíbe, mas orienta, né? Então, ó, vocês percebem que esse antes está sendo utilizado como uma oposição, né? Então, não é para a gente se apegar em decorar essa informação, a gente tem que ler e entender. Porque se, por exemplo, eu coloco na prova lá, o indica o valor semântico dessa conjunção. Aí você vê lá, Carlos fala e não faz. Oxi, e vou marcar aditiva. Danilo botou uma questão muito fácil. Mas na verdade, você não prestou atenção. Esse não era aditiva, era uma adversativa. Ele indicava uma oposição. Beleza? Deu para entender direitinho? Vamos lá. Outra observação aqui, ó. O meu Jesus Cristo. Ó, das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, etc., podem vir no início ou no meio. Como assim? Ó? Se eu quiser usar o mas, né? Eu vou construir uma oração e eu quero dar uma ideia de oposição. Mas eu quero usar o mais, ela deve ser iniciada no início da oração. Ela deve ser usada no início da oração. Ó, aqui, ó. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. O início da segunda oração, tá vendo? Agora, se eu quiser usar outra, aí eu posso colocar em qualquer lugar. Ó. Ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. Percebem? Ó, é a mesma estrutura, pessoal. É a mesma estrutura frasal aqui, é a mesma estrutura da oração. É a mesma informação, é a mesma oração. Eu apenas inverti alguns termos. Se eu quiser usar o mais, eu vou colocá-la sempre no início da nossa oração seguinte. Agora, se eu quiser usar qualquer outra, aí eu posso fazer esse tipo de alteração, colocar no meio, colocar no final. Beleza? Deu para entender, né? Bem facilzinho, bem facilzinho. Então, galera, terminamos as conjunções coordenativas, beleza? Na próxima aula a gente vai ver as conjunções subordinativas, ok? Espero que todo mundo tenha entendido. Vamos lá, estudem, certo? Façam anotações e qualquer coisa pergunta aí no grupo da sala, beleza? Valeu!